Muito bem, o Bitcoin está em fase de acumulação ainda, todo mundo está sabendo disso, está de saco cheio já, mas o que está acontecendo aqui, né? Nós temos aquela acumulação em triângulo simétrico. Todos os canais de criptomoeda que você assistiu hoje estão falando da mesma porra. Acumulação em triângulo simétrico. Eu falei que ia acontecer esse triângulo simétrico quando caiu o mercado, porque ele sempre faz isso, tá? Então, já dias antes de acumular e fazer toda essa putaria de triângulo simétrico aqui, eu já estava comentando que ia aparecer exatamente isso, porque o preço ele não tende a desabar em uma única vez, ele tende a cair, acumular, subir um pouquinho, cair novamente, ou cair e sair daquela acumulação para baixo para depois retomar para cima. Sempre para quem torce para o longo prazo, né, para quem é torcedor de mercado, que é uma coisa que não adianta muito, toda vez que nós temos a acumulação lateral e o preço sai dessa acumulação para uma direção, ele primeiro sai de uma direção, estabiliza e vai para outra direção, certo? Então, se quem quer ter alta, retomada de alta logo em seguida, tem que torcer aí, tem que colocar o time dos ursinhos carinhosos, tá? Tem que colocar um ursinho aí na camiseta e torcer para que o mercado caia mais uma vez, acumule aqui embaixo, faça fundo e volte a subir. Porque se ele acumular e vir direto para cima, retomando para cima, ele aumenta aí muito a probabilidade de tocar nessa média de 8, acumular aqui em cima, lateralizar aqui em cima e vir aqui embaixo. A gente fez a demonstração disso, exemplificando que é a mesma coisa você trocar de canal. Quando você troca de canal, você tem que trocar um canal para uma ação. Então, essa ação ela tem que ser emocionante. A alta ela tem que vir de forma saudável e alta violenta. Se ela sai de uma zona de acumulação para cima e entra em outro drama de acumulação, outra fase de acumulação, geralmente isso aqui é um sinal de que o institucional vai vir buscar o valor no próximo Smart Money, que está justamente na região dos 23 mil dólares por unidade, tá? Entre 23 mil e 25 mil. Então, nós temos aqui um Smart Money aqui, escondidinho aqui, tá? Aliás, é aqui, ó. Esse aqui, ó, perdão. Essa acumulaçãozinha aqui é um Smart Money, é onde o preço iria, se ele rasgasse novamente para baixo, tá? Os 23 a 25 mil dólares por unidade. E mais embaixo nós temos outro Smart Money que está aqui nesse triângulo simétrico aqui também. Já expliquei para vocês onde são as regiões do Smart Money. Toda vez que as baleias se mexem, elas deixam um rastro, e esse rastro se chama Smart Money. É onde muita gente pode potencialmente ser liquidada em um movimento, principalmente a baleia querendo se alimentar da galera que estava muito alavancada, tá? Então nós temos ainda a acumulação lateral, enquanto nós temos esse período longo de acumulação lateral e água de salsicha, volume baixo, volume descendente, né? Como nos últimos dias nós temos então o foco em algumas altcoins e várias dessas altcoins elas sobem. Então, atualmente, agora com essa pequena ameaça de mais queda no Bitcoin dentro dessa acumulação, algumas altcoins estão sofrendo um pouquinho mais, estão acompanhando o Bitcoin, outras estão conseguindo sobressair em relação ao Bitcoin. São poucas delas, né? Agora já temos uma atualização de preço, a Kusama também começou a cair agora um pouquinho. Nós temos algumas caindo aqui, outras tendo fortes altas aí, tá? Mas a lateralidade, geralmente, ela mostra para nós uma continuação do ciclo de alta para as altcoins e a lateralização do Bitcoin, quando ela tem essas ameaças de quedas, nas horas em que ele ameaça novas quedas, as altcoins acabam sofrendo um pouquinho, porque, assim, se ele está acumulando em uma tendência de alta, as altcoins sobem. Se ele está acumulando em uma tendência de baixa, toda vez que dentro da acumulação o preço do Bitcoin subir, as altcoins vão subir mais forte. Quando cair, as altcoins podem cair mais forte que o Bitcoin dentro dessa acumulação, dentro da tendência de baixa. Porque o contexto mudou. Uma coisa é você avaliar o contexto do mercado, deixa eu ver se está gravando, o contexto do mercado quando estamos favoráveis à tendência de alta, ou seja, com os preços acima da média de 8. Uma vez que reverta essa condição, o comportamento geral do mercado, ele entra em medo, em fear. E aí você tem, ao invés da lateralização provocar uma altcoin season rápida, ele provoca uma altcoin season temerosa, que se o Bitcoin volta a subir temporariamente por algumas horas, elas sobem violentamente. Se ele cai, elas caem rapidamente, porque o medo de despejo é muito grande, tá? Agora, se você não tem medo, né, se você
tem bitcoins e não tem medo. Você entende naquilo que você está investindo, no fundamento que você comprou esse ativo. E você percebeu que ao longo da história prova que todo mundo que compra bitcoin segurou por 4 anos e saiu no lucro, você começa a ficar um pouco mais tranquilo e confortável. Se você começar a colocar dinheiro que gere alguma mudança positiva na sua vida nos próximos 4 anos, e não o dinheiro do leite das crianças, ou seja, você não colocou o dinheiro hoje para ficar mexendo nele amanhã ou para retirar ele daqui a um mês, você simplesmente tem muito mais tranquilidade de operar nesse mercado, tá? Então, nunca coloque o dinheiro que você depende, que você precisa, num mercado volátil, porque se você precisa de estabilidade, não é nesse mercado que você vai encontrar, principalmente no contexto de baixa, tá? Então, no curto prazo, estamos num contexto de baixa, no gráfico semanal, estamos em contexto de acumulação ainda, tá? Ele ainda não despejou, então, nosso RSI ainda está na região aqui próxima entre 40 e 60, que é a região 50 aqui, ó, do RSI, tá? Quando ele fica preso nessa região, o preço tende a fazer lateralidades e acumulações, tá? Ora, se ele volta para cima e fica se movimentando acima do RSI no semanal, nós temos tendência de retomada de alta. Ora, se a gente ficar aqui embaixo, a gente vai ter uma tendência de médio prazo de baixa que pode corresponder de 3 meses a 1 ano de queda, tá? Então agora nós estamos ameaçados a perder essa região, eu acredito que ele vai continuar acumulando e lateralizando, tá? E conforme eu expliquei para vocês aí nos Café do Bitcão, eu não sei se foi de ontem ou de anteontem, porque eu gravo todo santo dia, eu tenho a seguinte expectativa, quando o semanal perde abaixo da média de 8 semanal, qual é o comportamento normal do preço do ativo? É ele ter uma queda, ter o despejo, mudar a polaridade do mercado, ele cria um grande volume de venda, ele faz um respiro, um pullback, e nós temos geralmente depois, na próxima semana, nessa semana ou na próxima, mais uma queda que seria a pernada final de queda, tá? Quando acontece esse período em que nós temos uma combinação de não 3 barras vermelhas consecutivas, ou seja, 3 semanas consecutivas, mas nós temos 2 barras vermelhas, uma semana positiva e mais uma semana negativa. Geralmente essa última barra é a última queda, é o último movimento projetado de queda. Depois disso, atingindo essa região aqui embaixo, o próximo Smart Money, o preço ele tenderá a voltar, nem que ele venha a testar para fazer um topo duplo, mas o natural é ele começar a trabalhar para retomar a tendência de alta, tá? Trabalhar no sentido assim, de começar a lateralizar, ficar fraquinho, volta, né? Mais algumas semaninhas, e depois de uns 2 meses, retomada de alta, 2 a 3 meses, retomada de alta, tá? Então tem que tomar bastante ciência disso, que o pior momento de compra para um iniciante é agora. Por quê? Porque é um cara que ele vai estar comprando dentro de uma acumulação que pode promover uma continuação de uma queda, e se ele não tiver emocionalmente, psicologicamente preparado, ele vai aceitar assumir prejuízos, tá? Eu acredito que essa figura de 2 pernas fortes de baixa com esse pullback vai possivelmente promover ele até pode sair da acumulação para cima para vir descer mais. Eu acredito que ainda nós vamos ter mais uma grande barra de queda para frente, tá? Depois dessas 2 semanas consecutivas de alta. Se não acontecer de fato, ele pode trocar de canal para o canal da ação e voltar à tendência de alta rapidamente. Mas o mais provável, pelo que eu estou enxergando aí, pelo sentimento que eu enxergo no mercado, é que o otimismo quer voltar logo em sequência, e isso pode promover uma continuação de queda aí até a região entre 18 mil dólares e 23 mil dólares e 500 por unidade de Bitcoin, o que vai cagar muito vai gerar um medo inacreditável nas pessoas, tá? Essa é a grande realidade. Vai gerar um medo inacreditável. E eu acredito que isso é o normal, é um movimento normal para o preço cair, lateralizar mais para frente e retomar a tendência de alta. Eu acho que esse é o primeiro tempo do super ciclo de alta, que eu acredito que vai ser muito parecido com 2013, tá?